Você tinha um operacional que dava dinheiro. E aí, de repente, nada mais funciona. Você vem na frente da tela, executa como sempre executou, e ainda assim toma um stop e ir atrás do outro. E aí tu fica pensando, será que o ativo mudou? Será que o meu operacional não funciona mais? Ou será que, tipo, eu ainda não aprendi a ser um day trader? Então, se você estiver passando por esse problema, fica aí que logo após a vinheta nós conversaremos sobre esse assunto de como passaremos por esse tempo de tempestade e também faremos um resumo das operações do método Águia que nós executamos na sala educacional do Felipe L. Trader O nessa método Águia vai te guiar com foco preciso. É só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra do Águia crescer. Trader. Estamos aqui para mais um semanal do Águia. Não esqueçam de deixar o like aí e se inscrever no canal, tá? Ajuda bastante. E essa semana o volume do microfone ele vai estar um pouco mais baixo, então aumenta mais um pouquinho o volume aí que vocês vão conseguir escutar a mensagem. Nós tínhamos opções de não fazer o Semanal do Águia ou fazer o Semanal do Águia com o áudio do microfone aí meio baixo. Então optamos por, né, fazermos o nosso trabalho aqui, que é o Semanal do Águia, né? Pelo menos uma vez por semana a gente trocar uma ideia sobre o day trade. Então vamos direto ao assunto. Sou Fábio Tecuro, H Trader, falando sobre o personal que para de performar bem, né? No caso, as últimas semanas, o Águia, ele não tem sido lucrativo. Ele não está devendo muito, não está perdendo muito dinheiro, embora tá ali a gente fica naquela assertividade de 55%. Então isso a gente começa a entrar um pouquinho pro loss, um pouquinho pro vermelho. Isso não é bom, né? Mas a gente tem que entender que ele é muito lucrativo. Para quem me acompanha, né, já faz tempo, sabe que a gente vinha fazendo semanas de lucro, né, fazendo dinheiro com o Águia. E aí, neste caso, neste momento, ele não está indo bem. E aí, como é que a gente pode passar por essa fase? Não é só o método Águia, todo trader que tem um operacional, e ainda mais se ele opera somente um ativo, se ele não passou por essa fase, ele vai passar. Então não existe mágica aqui no day trade, no mercado financeiro, né? Então, o que que a gente pode fazer para poder passar por esta fase, por essa tempestade do operacional e a gente não quebrar o psicológico? A gente não vai colocar um operacional fora anos fazendo dinheiro com ele por causa de um período que ele não está indo bem, né? Não está indo bem. Então, o que eu aconselho com esses anos de experiência que eu tenho é manter, porque uma hora vai sair, a gente mantendo o operacional à risca, a gente vai sair dessa fase. O que a gente não pode fazer é sair do operacional. Porque daí, se ele não tá bem, daqui a pouco tu potencializa e, esse momento de perda. E isso não é legal. Então a gente tenta manter o personal. No caso, se o ativo que tu tá operando, ele não tá legal, a gente pode diminuir o número de contratos, porque daí você ainda continua operando, você começa a ter o feeling, você tem um feeling do ativo para quando ele voltar ao seu normal, você já percebe e aí você começa, volta ao seu número de lotes, né? É, e já era costumeiro. Também, né, uma coisa que eu comecei a fazer que eu acho interessante é testando o seu operacional em outros ativos. Vai devagarinho, né? Um número de lotes pequeno, para ir pegando feeling de outros ativos com o seu operacional. De repente tem que fazer alguns ajustes, ajustes de número de contratos, ajustes de alvos, stops, como é que vai conduzir o trade, mas sempre com a mesma ideia, sempre com o operacional, o método Águia, ele sempre focado
na maneira de fazer dinheiro, na maneira de operar. Então, é uma das coisas interessantes. Eu até esse mês eu já estou botando o meu pezinho mais no índice, eu já tinha deixado ele de lado. Mas como o dólar ele tá pouco volátil, né? Ele, por exemplo, hoje, né? Hoje, sexta-feira, o dólar a partir ali do meio-dia ele oscilou 1 centavo, né? Isso aí são em torno de 10 pontos, né? 13, 10 pontos. Não chega a 2 pontos. Não é 2 pontos, não chega a 20 pontos. Então, a cada 10 pontos é 1 centavo que ele oscilou num período de horas. Isso é muito ruim, né? Isso é realmente, se a pessoa não é especialista em lateralidade, ela fica esperando tendência, vai entrar nas operações, vai ficar tomando stop, porque ele não vai, né? Não sai do lugar. Então, é assim. Então, o ativo do dólar não está fácil para ninguém. Não é só o método Águia que está indo mal nele. Outros métodos, outros operacionais, ainda mais que operam tendência, não estão indo bem. Ok. O que que a gente faz nesse momento? Vai devagarinho, não aumenta o número de contratos, entende que tomou um stop, tomou dois, está dentro do operacional, faz parte, isso não vai te quebrar, está dentro do teu gerenciamento. No ano, estamos com uma pontuação para frente, então a gente fica tranquilo. A gente só não sai do método. Para quem está começando, né? E aí começou o método Águia nesta fase ruim, eu aconselho de repente a você bater ele no simulador, que daí vai pegando o jeito, e aí no simulador não tem risco, né? E aí aprende até a começar a enxergar mais, né? O padrão quando ele aparece no gráfico. Então, o, é, essa fase, né, ela vai passar. É uma fase que a gente não gosta, a gente fica aqui, às vezes, a semana toda, e aí fecha ainda um pouquinho negativo, ou fecha na outra semana um pouquinho positivo, a coisa não vai para frente. Parece que a gente não é, não é trader, parece que tudo aquilo que a gente viveu fazendo dinheiro, né, parece que a gente começa a entrar em dúvida, tipo, será mesmo, né? Será que esse meu personal é bom? Será que não está na hora de tentar outra estratégia, né? Então, claro que a gente não não está fechado para aprender os operacionais, mas o método Águia ele é sim lucrativo. Este ano está muito bem para frente. Simplesmente nesses 2 meses em que o dólar ficou estável, a coisa não vai para frente. Você não consegue sair do lugar. Chegou ali naquela região ali dos 300 pontos, né, no ano, e aí fica agora oscilando 300, 280, 300, 280, e aí a coisa não vai para frente. Aí a gente fica esperando. Então, o que eu aconselho, né, até para o profissional de vocês, caso não seja o método Águia, vocês mantenham o foco, né? Mantém o operacional, executem como tem que ser, reduzem talvez o número de contratos para que, como está havendo perdas, que essas perdas sejam menores do que seria dentro do seu GR, né? Dentro da sua margem de garantia, para que consiga sair desse ponto de tempestade e volte a ser lucrativo. Também aconselho a experimentar devagarinho outros ativos. Por exemplo, o método Águia aqui é mais focado no dólar. Estamos usando no índice, essa semana foi 100%, né? Então aí a gente já começa a ver, opa, peraí, não é o meu método que está ruim, é o ativo que está diferente. Então, no índice, 100%, essa semana fiz várias operações, todas as operações pagaram o Águia. Muito bom, né? Claro que daí agora a gente vai fazendo ajuste, talvez aumentar um pouco mais de número de contratos e vamos devagarinho para não acontecer nada que possa é, abalar o nosso psicológico. Nós temos também o Bit, nós temos também ações, então tem muitas outras opções. O problema é quando às vezes a gente depende só um ativo, a gente fica, né, limitado ao ao ativo e às vezes ele não performa bem e aí o nosso operacional fica devendo. Mas a vida de day trader é essa. Se o seu day trader, seu mentor lá, ele nunca perde dinheiro, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está certa, né? Talvez ele não está executando
o operacional dele 100%. Daqui a um pouco ele está fazendo outro tipo para salvar as suas operações e ainda assim consegue fechar positivo. Mas o mercado é assim, ele está sempre em volatilidade e a gente faz pequenos ajustes para poder manter. Então a gente não coloca o operacional fora, a gente só ajusta. Ajusta aqui, né? A gente não vai inventar a roda de novo, simplesmente a gente faz algumas modificações pequenas para se adaptar ao ativo, ao momento dele, né? Como tá, daqui a pouco ele volta ao seu normal, né? E aí a gente começa a fazer mais dinheiro novamente. Beleza, pessoal? Então vamos agora para o resumo das operações. Essa semana, a princípio, fechou negativo porque teve uma operação que ela chegou a andar 10 pontos, o alvo era 10,5, por meio ponto não deu alvo, voltou, tirou na proteção com 2 pontos, mas então o 8 ponto negativo dessa semana, se tivesse pego os 10 pontos lá, estaria no 0 a 0, o mês estaria positivo, claro que ainda não é o ideal, no mês a gente está ali, né? Estamos meio que empatando, mas no índice estamos executando o método AG, está muito bom. Mas aqui por enquanto vamos focar mais no dólar. Conforme as coisas forem andando, talvez fazemos um resumo também do índice e não só o dólar com o método AG. Beleza? Então, se vocês quiserem deixar no comentário, né? Vocês podem falar aí o que vocês acham de a gente, durante a semana, no semanal, também fazer um resumo do método Águia no índice. Aí a gente conversa um pouquinho menos e aí faz ali o, o resumo das operações ali do dólar e do índice. No, daqui a pouco pode ser o BIT também, pode ser. Mas a princípio estamos operando dólar e índice pelo método Águia, ok? Então vamos para o resumo das operações. Então vamos lá para o resumo das operações que nós fizemos no dólar, né? Se vocês ouvirem uma batidinha, estão em reforma aqui do lado de casa e aí pode vazar aí uma batida de marreta aí, né? O dólar, tá? Segunda-feira não teve nada dentro do operacional, tá? Segunda-feira foram até dois sinais, mas eles não deram, tá? Um estava fora do GR e o outro tinha a 200 aqui, contra a 200, tá? Esse aqui ficou fora do GR na hora. A gente não conseguiu, até ele teria dado, né? Mas não liberou pra gente entrar nessa operação aqui. Segunda-feira não fizemos nada, só olhamos o gráfico, né? Aí terça-feira foi um dia estressante, tá? Por que que foi um dia estressante? Terça-feira. Porque a gente tomou um stop, né? Então a gente tomou um stop aqui, a gente tinha um início de um pivô aqui, com inside bar, ó, né? E uma entrada aqui, uma venda, acionou a venda, foi lá estopar nós na média. Aí depois teve também uma compra, ó. Aqui é aquela compra opcional, né, por causa da média que vem descendo. Então ele pode acontecer isso. Normalmente eu, quando eu tomo um stopzinho, eu fico mais corajoso. Então, como era opcional, eu acabei entrando. Aí tomei esse stop aqui. Aí depois essa aqui pagou, tá? Aí depois, no Candle 34, ele pagou o Águia. A gente conseguiu ficar só com o stop no dia. Mas essa do Cano 27 poderia, de repente, se eu tivesse feito dinheiro nessa daqui, talvez essa daqui eu seria mais conservador. Mas eu fico um pouquinho mais agressivo ao mercado quando eu já estou no loss. Mas dentro do operacional, claro, a gente, né, não, não vai acontecer nenhuma tragédia, beleza? Ó, aí depois a outra pagou, né? Então, ficamos com um stop no dia. Um stop de 6,5. Não é nada demais, né? Mas é um dia no loss. Vamos para quarta-feira. Quarta-feira também não foi um dia legal, tá? Um dia muito. Tipo, assim como segunda-feira a gente não fez nada, na quarta-feira fizemos 4 operações, tá? Primeira operação foi baseada no primeiro candle do dia, embora ele tinha um contexto, ele antes, tinha um pivô oculto aqui nesse candle 1,
E aí, vamos vir falando, né? A gente fica um pouquinho mais agressivo. E aí aqui ativou a entrada e tomamos um stop cheio aqui de 10 pontos do Candle 3. Depois ele ativa um águia novamente, ao contrário aqui, um águia. E aí ele não vai no alvo, tá? Isso aqui é um águia. Se ele fosse até o alvo, ia ser bonitaço. Foi uma virada bonita de mercado. De um candle que, né, sai da média, fecha na mínima, abaixo do suporte do dia, e ele não, né? Por isso que eu não gosto de operar o primeiro candle do dia, por causa do leilão. Daqui a pouco esse candle aqui, ó, aí ele é ok, ele abriu aqui, fez um topo, fez um fundo no próprio candle. Mas no leilão ele pode ter vindo aqui embaixo, aqui em cima, e aí a gente entrou, né, em suporte e resistências ocultos aqui. Pode ser. Ou virou um search destroy aqui, né, também. Mas estopamos aqui também. Aqui foi um stop menor, porque tu vai estopar no pullback, né? Tu entrou, né? Não estopou, né? Depois ele vem e aí estopa o pullback. Então foi um stop menor, até pegando na promoção. Dois stops. Aí depois tivemos um gain, tá? Aí finalmente tivemos um gain, que foi neste range aqui. Foi lá, pagou, ó, espirrou aqui, ó, pivôzão, em curva, né? Um pullback em curva. E aí foi lá, pagou o nosso alvo. A gente espelha aqui, foi certinho no alvo. Certinho no alvo. Pagou. Aqui era a entrada na média. Não estava legal, embora também teria pago. E aí depois ele faz outro águia aqui no Keno 44 que pagou. Então quarta-feira foi um dia de dois gains, dois stop, mas os stops foram grandes. Então com os dois gains a gente conseguiu pagar um stop só. E sobrou um stop grandão. Então isso não é legal, né? Não é legal. 2 dias no loss. Aí, quinta-feira, a gente teve uma operação, né? Uma operação, ela pagou, tá? Essa operação aqui, nós entramos, ela chegou a andar 10 pontos, aqui no candle 16, ó. Ela chegou a andar bastante, mas como não deu alvo de 100%, mas a gente foi fazendo parcial e aí depois protegemos no barra-barra, depois que já estava pagando 10 pontos, protegemos no barra-barra, foi tirar nós aqui em cima, conseguimos fazer um dinheiro e aí fechamos o dia no gain, tá? E aí sexta-feira, hoje, eu não operei, porque eu estava ocupado na parte da manhã, não operei, mas ele fez um águia aqui, candle 5, candle 6 e pagou, tá? A entradinha seria aqui pelo Kendo 8, estava dentro do GR, tá? Era um alvo ok também, um alvo de 5,5 pontos, e ele deu entrada, ó, demorou para pagar, foi exatamente no 100%, pagou e aí depois voltou. Exatamente, né? Então é isso. Método Águia, a gente tem que cuidar porque as saídas têm que ser ali no alvo de 100%, que é onde existe um grande ponto onde o mercado pode reverter a sua tendência. Ok? Aí, então hoje foi um dia de gain, mas daí a semana fechou com. Na verdade é menos de um stop, né? 8,5 pontos. Eu entendo como um stop cheio, 10 pontos, que é o máximo que eu posso tomar numa operação. Foi menos 8,5. Semana passada ficamos com 9 positivo. Estamos meio ponto no mês aí. Vamos ver aí o que vai acontecer em agosto, o que espera para nós. Mas como eu falei, a gente também está operando o índice e estamos fazendo dinheiro lá. Ok? Boa semana para todos e que semana que vem chegamos aqui com boas notícias aí. Foi uma semana maravilhosa para os traders aí. Falou, até mais.